Então vamos, gravando. Meus queridos alunos, estamos agora na nossa segunda aula e nós vamos dar prosseguimento ao assunto a respeito de ecologia. Bom? Então vamos lá. Olha, vocês como pedagogos, sempre vou falar isso com vocês, precisam conhecer alguns conceitos da ecologia. Até porque quando vocês forem fazer um projeto e nesse projeto vocês forem envolver os professores da escola de vocês, é necessário que vocês conheçam alguns conceitos que são fundamentais. Então vamos lá. A ecologia, ela se utiliza de vários conceitos fundamentais que são importantes para a gente compreender, para a gente entender as relações entre os seres e os ambientes. Então, quais são os conceitos com os quais a ecologia trabalha? Então, vamos lá. Primeiro conceito que ela trabalha, habitat. Tá? Vocês vão encontrar pessoas falando habitat, outros falando habitat. Todas as duas formas de pronunciar estão corretas. Só não tem acento no primeiro A. É habitat. Habitat é o ambiente no qual vivem as espécies. Então, as espécies vivem nos habitats. Então, o conceito de habitat, ele abrange também as condições daquele ambiente, a maneira como eles afetam a vida das pessoas, a vida deles mesmos, né? Então, o habitat, ele trabalha com as condições do ambiente e a maneira como aquelas condições afetam a vida dos animais. Por exemplo, as florestas são o habitat das araras azuis. E nós sabemos que as araras azuis estão em extinção. Então, eu preciso procurar um cientista para que ele vá lá no meio ambiente, no habitat das araras azuis e descubra quais são os fatores que estão acabando com as araras azuis, que estão fazendo com que as araras azuis entrem em extinção. Então, o que o cientista precisa fazer? Ele precisa conhecer o habitat daquelas espécies. Somente conhecendo o habitat das espécies é que nós vamos poder entender como é que elas vivem, de que se alimentam, quais as relações que estabelecem entre si. Então, eu preciso conhecer o habitat delas, certo? Então, o habitat é o ambiente no qual as espécies vivem. O habitat são as condições que favorecem a vida dos animais. Aí eu chamo de habitat, tá bom? Beleza. Nicho ecológico. A palavra nicho. A gente usa muito hoje essa palavra para comprar aqueles móveizinhos, né, que coloca no canto da parede. Hoje está muito na moda, né? Não se usa mais estante. Então, colocar aqueles nichos na parede para colocar livros, colocar porta-retratos, etc. e tal. Nicho é aquilo mesmo. É igualzinho o nicho que nós compramos e colocamos nas paredes. É o chamado nicho ecológico. Ou seja, é aquele lugarzinho onde o modo de vida e o hábito dos animais ocorre ali. Certo? Por exemplo, eu vou na savana africana. Vou lá no habitat dos leões. Lá na savana africana. E lá eu vou estudar a vida dos leões. Saber quais são os hábitos deles, né? Como que eles vivem, o que eles comem, o que eles bebem, se eles fumam baseado, né? Se o leão está batendo a leoa. Então eu vou lá descobrir o modo de vida deles. Quando eu vou lá descobrir o modo de vida deles, eu estou entrando no nicho ecológico. Por quê? Mesmo a savana sendo grande, sendo um ecossistema, com várias comunidades, com vários habitats, e dentro dela eu tenho espaços onde a vida é reservada daquele jeito. Por exemplo, você já viu em postes de luz o João de Barro construindo a casinha deles? Aquilo ali é um nicho.
Eu vou pegar um fragmento, um recorte daquele meio ambiente para estudá-lo. Quando eu faço isso, eu estou mexendo com nicho. É o chamado nicho ecológico. Então, o que é nicho, afinal de contas? Nicho é o modo de vida, o hábito que os animais possuem. Lá no meio dos leões, como eu disse para vocês, as leoas é que são responsáveis pela caça. São elas que matam as presas e levam para os filhotes. São elas que alimentam os filhotes. Enquanto o macho, ele fica em volta ali do nicho para proteger toda a família. Se vier um inimigo, que ele considera um inimigo para os filhotes, ele está ali para atacar. Mas quem mais procura caça e traz para os filhotes são as leoas. Quando eu faço esse tipo de estudo, eu estou trabalhando com nicho ecológico. E vocês, pedagogos, precisam conhecer. Existem também as chamadas relações ecológicas. O que são as relações ecológicas? São as relações que ocorrem entre vários seres vivos e num determinado ecossistema. São as relações, as diversas relações. Todas as relações que os seres vivos mantêm entre si, eu chamo de relação ecológica. Vou lhes dar um exemplo. Na Amazônia, as árvores são muito altas. Elas atingem muitos metros. E elas possuem troncos muito grossos. E possuem folhas muito largas. Então, às vezes, na Amazônia, existem lugares que são escuros 24 horas por dia. A luz solar não consegue entrar dentro da floresta. Por quê? Árvores muito altas, com copas frondosas, folhas muito largas. Então, a luz do sol não consegue atingir o solo. Aí existem algumas plantas que, para sobreviverem, para fazer a fotossíntese, elas criam cipós. Esses cipós vão trançando nas árvores até chegar lá em cima na copa. Para que o cipó faz isso? É uma forma que ele tem de buscar energia do sol. Já que cá embaixo não chega energia. Isso que o cipó está fazendo chama-se relação ecológica. Aí eu tenho um tatu na Amazônia que ele é cego. Por que ele é cego? Ele perdeu a visão porque a visão é desnecessária. Lá é tudo escuro, dependendo do lugar da floresta, é tudo escuro. Porque a luz solar não consegue chegar lá embaixo, como eu já contei para vocês. Aí alguns animais de pequeno porte já nascem sem a visão. Porque não interessa ter olhos. Eles não vão enxergar naquele habitat. Eles desenvolvem outros órgãos sensoriais, como o tato, como o olfato. Tá vendo? Eles desenvolvem outras sensibilidades sensoriais, mas perderam a visão. Isso é uma relação ecológica. Por que as plantas da Amazônia têm as folhas tão largas? Porque ela tem água demais. Água em excesso. Aí você chega no sertão nordestino, muitas plantas não têm folhas, como os cactos. Elas têm somente espinhos. Por quê? Falta água. Se tem escassez de água, não pode ter folha. Porque se tiver folha, vai ter transpiração. Já não está tendo água, vai transpirar? Então as plantas do sertão perderam as folhas por falta de água. As plantas da Amazônia têm folhas bem largas por excesso de umidade. A isso se dá o nome de relação ecológica. Eu tenho a cadeia alimentar, que são as relações alimentares estabelecidas entre os seres vivos. Então, por exemplo, as árvores. As árvores são fantásticas.
Por elas serem verdes, elas fazem a fotossíntese. E ao fazer a fotossíntese, elas produzem não somente o oxigênio, mas também o alimento para nós. Ela produz a glicose. Na hora que ela produz aquele açúcar, o que a árvore faz? Ela armazena em sacolinhas, que são as frutas. Nós vamos lá e comemos as frutas. Ao comermos as frutas, o que nós fazemos? Pegamos o alimento que nós não conseguimos produzir, mas que a árvore produziu. Olha que bacana. Isso é uma cadeia alimentar. Começa-se pelo que é verde, que faz fotossíntese, até chegar em nós, que somos seres que não fazemos fotossíntese. Nós precisamos de um outro que fez. Então, hoje de manhã, como a Aline foi para a escola, ela comeu uma maçã e uma banana. Quando a Aline comeu a maçã e a banana, por que ela comeu? Porque a Aline não é capaz de pegar energia solar e produzir o alimento dentro dela, como as plantas verdes fazem. Mas a macieira e a bananeira conseguiram fazer isso. E entregaram para a Aline esses dois alimentos fundamentais, a maçã e a banana. Olha que bacana, isso é uma cadeia alimentar. Muito bacana. A natureza é um mistério, né? É uma dádiva de Deus. Bom, eu já havia falado para vocês sobre os fatores abióticos. Existem fatores que são abióticos e existem fatores que são bióticos. O prefixo a quer dizer não, que não tem vida. E biótico quer dizer que tem vida. Um fator abiótico é aquele que não tem vida, mas ele contribui para a vida. Por exemplo, a Marinalva respira todos os dias, eu tenho certeza disso. Quando a Marinalva está respirando, ela está absorvendo o oxigênio. Este oxigênio não tem vida, mas ele contribui para a vida. Quando a Vívia toma um copo de água geladinho, água geladinha, não é o copo que é gelado, é a água, um copo de água geladinha, ela está tomando H2O, hidrogênio e oxigênio, que não tem vida, mas eles contribuem para a vida da Vívia. Então, são fatores abióticos. E os fatores bióticos são aqueles que possuem vida. Nós, as plantas, os outros animais, os répteis, os micróbios, são seres que possuem vida. Essa é a diferença. Um outro termo que você, ou expressão que vocês precisam dominar, são chamados ciclos biogeoquímicos. Olha que nome bonito. Quem tiver um filho, coloque esse nome. Júnior Biogeoquímico. O que é um ciclo biogeoquímico? São os processos estabelecidos entre matéria e energia, que fazem o ciclo dos nutrientes. Por exemplo, existe o ciclo do carbono, existe o ciclo do nitrogênio. Ah, como que é isso, o ciclo? Ora, uma pessoa acabou de morrer. Não é Covid não, tá? Morreu de outra coisa. E ela foi enterrada. Tudo que dissolve do corpo dela e vai para o ambiente passa por um ciclo. Por isso que Lavoisier, aquele francês, disse: na natureza nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, nasceu uma planta lá no cemitério. Ela vai pegar o carbono, o nitrogênio, tudo que estava no corpo do defunto, ela pega de volta. Aí você vai lá e come. Por exemplo, um pé de mamão. Ele nasceu lá no túmulo. Aí você vai lá à noite, pega o mamão escondido, passa a perna na caveira e rouba o mamão.
Quando você está comendo mamão, você está pegando de volta daquele defunto o carbono, o nitrogênio. Ou seja, todos os animais que morrem vegetais, sai do organismo morto, o carbono, o nitrogênio, volta para nós. Nós pegamos tudo de volta. Nada desaparece na natureza. As coisas se transformam. Elas mudam de lugar. É o chamado ciclo biogeoquímico, que tem a ver com a biologia, tem a ver com a geografia, que é o espaço, e tem a ver com a parte química. Carbono, nitrogênio, tudo isso é parte química. Beleza. Tem alguém tomando banho, deixou a câmera ligada, demora a parecer pelado. Quem está aí com o áudio ligado? Cuidado. Bom, qual a importância de se estudar ecologia? A ecologia, ela se preocupa com os seres vivos e as relações que eles estabelecem entre si. E a ecologia também, ela não se preocupa só com a parte biológica, não. Mas ela se preocupa também... A ecologia, ela se preocupa também com os fatores químicos, com os fatores físicos. E por isso é uma ciência muito complexa. É ela que nos permite entender o funcionamento do planeta. Beleza. Olha que bacana. Observando essa imagem, por exemplo, isso aqui é um ecossistema. Olha a relação dos animais com a grama, fatores biológicos. Relação com a água e com o oxigênio. Água e oxigênio, fatores abióticos. Pois não, Betinho? Lomas, no caso aí você está falando de ecossistema, também tem uma questão que eu estava pensando, é que as pessoas tratam o ecossistema e o bioma como sinônimos. Repita, por favor. Pessoal, tá conseguindo ouvir? Agora sim. É porque as pessoas tratam o ecossistema e bioma como sinônimo. Só que tem algumas diferenças. Sim. Tipo, no caso, o bioma seria mais para Cerrado, Amazônia, essas Isso. partes assim. Isso. O bioma, ele é muito mais amplo. Ele é gigantesco. Aham. Não é igual a Amazônia, por exemplo. É um bioma gigantesco. Em que você olha vários fatores. Você olha vegetação, você olha clima, você olha vários fatores. Bioma é bem grande. Como o Pantanal é um bioma. Como, por exemplo, o sertão nordestino é um bioma. A Amazônia é um bioma. Mata Atlântica é um bioma. Você falou certinho. Agora, o ecossistema, ele é muito parecido com o bioma. Só que ele é menor do que o bioma. O bioma é como se fosse um ecossistema gigante. E dentro dele, desse bioma, existem ecossistemas menores. Quando eu falo de Amazônia, por exemplo, ela não é uma coisa só. A gente imagina que é tanto de floresta, que é tanto de água. Não. Na Amazônia também existem outras partes dela que tem menor quantidade de água, a vegetação é rarefeita, chega a ter capim, igualzinho no sul do Brasil. Então, existem diferenças dentro da própria Amazônia. Lá, o todo é um bioma. E dentro desse bioma, existem vários ecossistemas. Só que as pessoas confundem ecossistema com bioma. Né? Era só isso mesmo. Parabéns, viu, Beto? Tá com saudade de Titi, né? Pouco. Por que você tá com saudade de Titi? Dá um abraço pessoal de Ripas aí. Muito bem. Ao compreender como os organismos vivem e como se relacionam, é possível a gente criar medidas de preservação de espécies e prever quais são os impactos negativos que uma determinada ação humana pode gerar. Beleza. Então a ecologia serve para isso, sabe, gente? Para criar planos de preservação dos organismos vivos, criar modelos de previsão sobre o futuro do planeta, compreender
como que uma obra pode afetar determinados organismos. Por exemplo, vamos construir uma hidrelétrica. Nós temos que analisar quais os impactos que essa hidrelétrica vai causar ao meio ambiente. São vários impactos, não somente aos seres vegetais e aos animais, também aos seres humanos. Por exemplo, lá no Pará, são construídas várias hidrelétricas. E lá nós temos várias tribos indígenas que são retiradas daquela região onde a hidrelétrica vai ser construída. Quer dizer, eu estou mudando a cultura de um povo que estava ligado àquela terra. Aquela terra tem uma história na vida daquele povo. Há milhares de anos que aquela etnia está naquela terra. Só que aquela terra vai ser toda inundada de água. Eu tenho ali animais, eu tenho seres vegetais que são daquela região. E com a inundação de água, elas vão deixar de existir, ficarão submersas. Por isso a ecologia, ela é necessária. É ela que estuda isso. É ela que preserva os organismos. É ela que cria modelos prevendo o que vai acontecer com o planeta. É ela que compreende qual obra vai afetar a vida daqueles organismos. Portanto, a ecologia, ela contribui para a preservação da biodiversidade. Ela contribui para a preservação dos nossos recursos naturais. Enfim, meus amores, a ecologia é a ciência da vida. É ela que permite a vida, somente ela. Tá? Os ecossistemas, todos eles são necessários, precisam ser preservados, eles mantêm relações entre si, de um ecossistema com o outro, e tudo isso junto é que faz a biosfera ter vida, né? Bom, aí vocês vão dizer para mim, mas professor, se a gente for olhar muito para essa questão de ecologia, a gente atrasa o desenvolvimento de um país. Porque se nós ficarmos preocupados tanto com o meio ambiente, o país não se desenvolve. É preciso ter desenvolvimento sustentável. É o que aprendemos na aula passada, né, com o relatório Brundtland, da Ho-Garland Brundtland, aquela norueguesa que criou a expressão desenvolvimento sustentável. Ou seja, nós podemos utilizar tudo que o meio ambiente nos oferece sem que as gerações futuras sejam sacrificadas. Ou seja, vamos utilizar tudo que temos, mas vamos preservar para que no futuro não falte para as próximas gerações. Então, para o desenvolvimento ser considerado sustentável, eu preciso compartilhar adequadamente os benefícios dele às populações. Nessa imagem aí vocês veem a diferença que existe, né? O dinheiro que o meio ambiente, a exploração do meio ambiente traz é desigual. Os benefícios são desiguais. Vamos ter alguns que lucram demais com o meio ambiente, como, por exemplo, as mineradoras. Vamos ter aqueles que lucram cada vez menos, que não recebem benefícios desse investimento que é feito. Tá? Aí, meus amores, em 2015, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ela apresentou um plano de diretrizes para melhorar os indicadores econômicos e ambientais. Esse plano da ONU foi chamado de 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, conhecido como 17 ODS. O de objetivos, D de desenvolvimento, S de sustentável. Bom, é aí que surge, através da ONU, a chamada ecologia social. Peraí, mas ecologia não faz parte da biologia? Sim. Mas ecologia está voltado também para a sociedade, né? Ou seja, se há uma agressão ao homem, é uma agressão à natureza. Afinal de contas, nós sabemos que o homem, ele faz parte dessa natureza.
né? Ou seja, o homem precisa estar bem para que a natureza também esteja bem. E a natureza precisa estar bem para que o homem também esteja bem. Por exemplo, se eu encontro uma população que está passando fome, eu não tenho como exigir dessa população que ela preserve o meio ambiente no qual ela está. Como que eu vou cobrar isso dela? Se ela não tem nem alimentos para sobreviver. Então, não tenho o direito de cobrar isso dela. Então, por isso que eu tenho que resolver o problema social para eu ter a preservação do meio ambiente. É a chamada ecologia social. Certinho? E ela está dentro dos 17 ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é o combate à poluição, o combate à escassez dos recursos naturais. E as 17 ODSs, elas pedem que nós cuidemos da dignidade ética da humanidade, acabar com a mortalidade infantil, diminuir a desigualdade de oportunidades, que é a desigualdade social, acabar com a fome, acabar com a extrema pobreza, acabar com o analfabetismo. São as propostas da ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. É aí que surge a chamada ecologia e consciência social. Ecologia e consciência social. Não é possível eu pensar num futuro sem conscientizar as pessoas e sem fazer ações concretas agora, no presente. Eu preciso que as cidades parem de agredir ao meio ambiente, principalmente jogando lixo no meio ambiente. Eu preciso que as cidades tenham políticas de sustentabilidade e que o ser humano que mora na cidade tenha consciência ecológica. É a consciência social. Na visão da ecologia social, a abordagem mais crítica não deve ser sobre as indústrias e as tecnologias, não. A abordagem mais crítica tem que ser sobre a consciência coletiva, a consciência política e social. O que torna o homem um ser nocivo à natureza é aquela vontade predatória que ele tem, aquela vontade primitiva, egoísta, aquela visão de si mesmo acima do sistema. É quando o homem quer somente ter lucro e não pensa em compensar a natureza. O maior problema está no homem e não na economia, porque é ele que cria a economia. Tá? Pois bem, aí vai surgir a ecologia ambiental. E essa ecologia ambiental, nós iremos tratá-la na aula de semana que vem. Na aula do dia 24 é que nós iremos tratar ecologia ambiental. Por quê? Porque ela é muito grande. É um assunto muito vasto. E ela é mais importante, porque é aquela ecologia voltada exclusivamente para o meio ambiente. É aquela que surgiu primeiro. Aquela que falou, né? Os seres vivos estabelecem relações entre si. É aquela que nasceu com Haeckel, que é o pai da ecologia. Então, na próxima aula, nós iremos estudar a chamada ecologia ambiental.